Muito bem, estamos aqui novamente para mais uma dissecção metálica. E qual será a banda de hoje? Conhecida ou desconhecida? Vamos lá. Você já ouviu falar no Vamp Lestat? Vamp Lestat é uma banda americana com nome em homenagem, a Anne Rice, o personagem criado pela Anne Rice. Ficou famoso aí com o livro Entrevista, Entrevista com o Vampiro e Rainha dos Condenados, embora tenha uma coleção enorme, desse personagem. Recomendo também o livro Ladrão de Corpos, bem legal. E o Vamp Lestat é uma banda de hard rock. A princípio você pode até pensar que é meio farofa, mas é um hard rock mais tradicional, numa linha assim, talvez um pouco mais para Skid Row, aquele mais cru. E esse álbum aí, o Filthy, de 95, é o segundo disco deles. Você de cara vê aí, essa capinha mequetrefe, que já decepciona. Olhando pela capa, você não compra esse disco não, Mas enfim, vamos lá, vamos dar uma passada aí no Filthy, do Vamp Lestat. Então aqui você já vê a contracapa, também muito mal feita, tons em cima de tons que não combinam, bom, enfim. Mas são 11 faixas, com nomes até que meio fortes, para uma banda de hard rock, umas coisas meio destrutivas, assim, bem, umas faixas que vocês vão ver, elas vão falar bastante sobre coisas não amorosas, nem mulheres, nem carros, mas bastante sangue e desastre. E a formação da banda aí nesse álbum, o Jimmy Tuttle nos vocais e guitarra, o Brett Blackburn, bateria e vocais, Mark Miner, guitarra e vocais, e o Scuzzy no baixo e vocais também. Então vamos lá, falar um pouquinho desse segundo disco da banda. Então aqui um pouquinho do encarte, então a arte gráfica também deixa um pouco a desejar, mas o basicão que a gente sempre encontra nos álbuns aí, normalmente de metal hard rock, Então aquela composição de várias fotos, mas elas muito parecidas, sempre as mesmas poses, assim, não muitos shows ao vivo, um pouquinho dos agradecimentos ali, contatos e a lista das músicas, com interrogação ali, porque a última faixa ela tem uma música escondidinha, vamos chamar assim, Para variar, algumas coisas meio jocosas, como é que o disco foi gravado, então quantos cigarros os caras usaram, bebida, enfim, aquele comum de você encontrar nos encartes lá nos anos 90. Aqui a arte aí do disco, bem feia também, nem dá para ler direito do que se trata. E eles explicando, porque que o disco demorou tanto depois do primeiro álbum, E até que fez bem, porque conseguiram fazer umas faixas bem montadinhas, Então aí tem os artistas também com os seus, vamos dizer assim, complementos dos instrumentos, Então Heartbreaking, o quebrador de corações, E assim vai, Acho que não vale a pena a gente falar sobre isso, mas é uma coisa comum, até bandas de black metal, até o Venom usava isso. Então aí eles também estavam usando, esses artifícios aí nos seus pseudônimos, Então vamos começar a falar realmente de cada faixa, desse álbum, do Filthy. Então a gente tem, após aí, a introdução de narração, a Dark Side of Love. É um hard rock bem na linha mais Motley Crue, assim, um pouco de Poison, lembrando os vocais do Skid Row, Então, sem muito exagero, e um excelente solo de guitarra. Então, todos os instrumentos aparecem bem, tem o seu momento nessa faixa, é um bom cartão de visitas, a Dark Side of Love, eu recomendo, você já começar por essa daí, assim também como o Taste of Hate, que começa com um baixo bem legal, depois ela vai para uma coisa mais soul and rock, assim, com um refrão bem hard rock mesmo, que cola na sua cabeça, aqueles refrões que você não vai esquecer, e que prova então que eles trabalharam bastante esses 2 anos. O solo também é um solo bem cheio de mudanças, não é aquele solo basicão. Então essas 2 primeiras faixas aí recomendo bastante, diria que são as faixas de destaque mesmo do álbum, já começam quebrando tudo. Já a terceira aí, Worthless, inútil, acho que podia ser a definição da faixa, Uma faixa mais despojada, assim,
sei lá, meio largada mesmo, né? Não me agradou muito, não sei se faltou alguma coisa na produção, que é uma produção bem básica também, mas bem voltada para o hard rock. Então, as duas primeiras ótimas faixas, a terceira ela segue a tradução dela mesma, né? Em seguida, a gente vai aqui para as faixas seguintes. Então, vamos lá, seguindo aqui na nossa escala. Nós temos aí a Dirty Harry, de que eles são fãs. Então, para quem não conhece, ninguém nunca ouviu falar, né? O Clint Eastwood, ele estreou esse filme, né? O Dirty Harry, na verdade um personagem, aquele policial, né? Bem parrudo, né? Que não leva desafio para casa, que ao lado do Charles Bronson lá atrás em Death Wish, né? O Desejo de Matar, eram os dois caras, né, mais referência, né? De tiro para tudo quanto é lado, do estilo americano de se vingar das coisas erradas, né? Então a banda assume, agradece o Clint Eastwood, né, o Dirty Harry, e fizeram uma faixa bem legal, né, homenageando aí o personagem. É uma faixa bem numa pegada mais hard setentista, assim, lembra um pouco de Purple, com um certo groove moderno, assim, né? Então é uma faixa que é bem interessante, né? Tem esses dois pesos aí, um pé no passado, um pé no presente aí da época deles, né? E hoje é uma faixa que me agradou bastante também. Podia ser melhor, mas é uma faixa que chama atenção, né? E como chama atenção a Kick in the Teeth, né? Não é um nome para uma música de hard rock, de glam, né? Com uma letra bem macabra, né? Com direito até a falar de sapatos de cimento que a máfia usava para acabar com seus desafetos, e as guitarras são bem pesadas. Novamente, dá para perceber que a influência deles é o Skid Row, né? Talvez seja a maior influência deles, e as guitarras são excelentes, né? Os trabalhos de guitarra aqui, né, fazem você prestar bastante atenção na banda por esse destaque instrumental, né? Então também gostei. E também gostei da seguinte, a mais rápida de todas, a Left 4 Dead, tá? Umas palhetadas bem legais. E se a produção não fosse tão voltada para o hard rock, né, podia ser uma faixa thrash metal, assim, podia ser uma faixa, se colocasse uma produção mais pesada, né, de repente como você finaliza essa música, olha, ela tinha uma cara bem mais pesada. Mas enfim, ficou com cara de hard rock aí pela produção dela. Acho que era o objetivo da banda, né? Seguir assim. Então aqui temos, né, ótimas 3 faixas. Seguindo, a gente vai para Destitute, uma faixa mais calma, com os pedacinhos de balada, uma faixa mais comum. Para mim passou meio desapercebida, né? E a próxima de BBA, né, que é o Bitter Bastards of America, né, é uma faixa mais alegrinha, aí, mais hard rock, funciona bem, né? Tem um refrão daqueles que você acaba cantando junto logo, rapidinho, mas achei que aqui a produção também podia ter decidido mais, né? Ou pro hard rock, ou para alguma coisa mais pesada. Parece que eles ficaram na dúvida, né? Não sei se originalmente a banda trouxe faixas pesadas assim, a produção falou assim, não, vamos pro hard rock, ou se a banda queria que o hard rock deles fosse um pouco mais sujo. Então achei que algumas coisas assim esquisitas. Ou não sei se era proposital fazer isso mesmo que eles fizeram, né? Mas enfim, essas duas faixas aí acabam me deixando meio na dúvida assim. O álbum tá chegando no seu final, né? Finalmente tinha que ter uma balada, né? It's All You. E putz, uma balada, lembrando Metallica, né? Uma balada bem pesada, né? Gostei pra caramba, mesmo sendo uma faixa mais lenta ali, né? Mais calminha, gostei bastante dessa faixa, né? Bem interessante. E a Last Law, né? Mais uma que vem numa pegada Skid Row aí, mas eu já não curti tanto, né? É uma faixa mais comum assim, me passou desapercebida também, né? E depois que ela termina com 4 minutos, né, o tempo dela é de 11. Então tem uma musiquinha escondida aí, tem uma faixa acústica embutida, né? Não sei se não podia, se é de alguém essa música, se é um cover. Mas a verdade é que também não apresenta nada de novo, né? Não vai mudar nada no disco. E eles ainda deixam no final lá aqueles takes de palavrão, falatório, né? Um pouco de, sei lá, encheção de linguiça. Bom, então é isso, esse é o álbum do Vamp Lestat, o Filth, um bom álbum, né?
poderia ter algumas coisas melhores, mas um álbum assim que, poxa, você acaba se interessando pela banda, né? Ou pelo menos para ir procurar outras coisas deles, né? O álbum anterior ou os próximos que eles acabaram gravando. Tá? Aqui mais um pouco da arte triste de chorar, né? A arte que faz cair a nota da banda, né? Então, infelizmente, vocês vão ver aí que, pô, está podendo ter caprichado um pouquinho mais na parte, né, gráfica aí. Então vamos para as notas, né? Vamos fechar aí a nota desse álbum. Então, começando aqui pela arte triste, né? Feia, estraga bastante, aí o grupo poderia ter aproveitado mais. Os músicos vão muito bem, né? Nota 7, podendo mostrar uma melhoria. A gente tem a produção na média, né? Como eu falei, não sei se eles escolheram aí uma produção para cima ou para baixo, mais pesada ou mais leve. E as composições boas, né? Ótimas composições. Isso dá então, né, uma média geral ali quase um 6, né? Que faz com que a gente se interesse pelo menos em saber mais sobre o Vamp Lestat. Então está aí, né? Mais um disco aí dissecado para você de repente conhecer, tá bom? Ficamos por aqui, até a próxima!